Aula 5 é implicações lógicas. Então, nosso objetivo nessa aula é definir o que é uma implicação e apresentar algumas propriedades e alguns resultados sobre isso, tá? Primeiro, o que a gente tem de implicação normalmente, tá, pessoal? A implicação seria algo do tipo, né, que tem uma ação, um efeito de implicar, de obter algo como consequência de outro, né? Vou ler um pouco melhor aqui com vocês. Ação ou efeito de implicar, de obter algo como um efeito, resultado, consequência, ação ou consequência, de estar envolvido em algo, envolvimento, ligação, enfim. Isso é um significado da palavra implicação, né? Para a gente, a palavra implicação, aplicação lógica, ela vai ser usada para fazer uma relação entre duas proposições. Eu vou te dar uma proposição, vou te dar uma outra, e eu quero saber se a primeira implica na segunda. Tá? Um exemplo bem simples, assim, vamos tentar entender. O que você acha, né, quais das duas que não é uma implicação? Alguém pode me responder? Uma das duas não vai ser a implicação. Qual das duas não é? A ou B? Vou ler, né? A. Se hoje chover e esfriar, então hoje vai esfriar. Hoje esfria. E a B é se hoje chover, então hoje esfria. Hoje vai esfriar. O que não é uma implicação? Eu posso acrescentar uma outra. Uma C, por exemplo. Não vai mudar muito, não. Vai ser repetido aqui. Então não vou acrescentar, não. Alguém tem um palpite? É uma coisa que é consequência da outra, tá, pessoal? Qual que é uma que... Você não sabe se é consequência. Eu caí? Não, tem que eu ficar esperto para ver se eu caí, porque sexta-feira agora eu fiquei 20 minutos falando e não tinha caído mesmo. Não, senhor, você não caiu, não. Não, então tá, mas então quem caiu foi vocês. Não, tô pensando aqui. Não, vocês entenderam. A implicação, acho que todo mundo, acho que intuitivamente você entende o que é Não, mas eu acho que é a que é, no caso, né? Então a B não é. Então a B não é isso. Então você tá certo. A A tá bem óbvio, assim, que se chover e fazer frio, vai fazer frio. Tá? Se eu tô falando que vai fazer frio, vai fazer frio. Se fez frio, então... Né? Tá certo, talvez o tempo verbal, eu não sei, é português. Mas... mas a B não é. É importante saber que a B não é. Porque, por exemplo, pode chover e tá quente, e não fazer frio. Ou eu ia falar um outro exemplo do tipo assim, se eu passar o sinal vermelho, então eu vou tomar uma multa. Mas eu posso tomar multa e não necessariamente ser algo que venha do fato de eu ter passado o sinal vermelho. Então, uma coisa não implica necessariamente na outra. Claro, né, se tiver um aparelho que aplique multas, né, você vai tomar uma multa ali, se estiver funcionando, tudo bem. Mas uma implicação não é para ser confundida com uma condicional. E, enfim, vai ficar mais claro quando eu definir o que é de fato, né, para a gente. Mas ele é só um exercício aqui Mas eu acho que vocês estão bem na intuição. Então vamos lá. O que é implicação lógica para a gente, né, no nosso contexto? Está em cima aqui, eu vou ler com calma e a gente vai tentando esclarecer melhor. Uma proposição, aqui é uma proposição composta, ela vai implicar uma outra proposição, ela vai implicar logicamente uma outra proposição. Quando? Aqui é importante ler com calma, né? Toda vez que P for verdadeira, eu vou ter que Q é verdadeira. Tá? Então, é uma proposição composta, implica numa outra. Toda vez que essa for verdadeira, eu vou ter que essa é verdadeira. Eu posso ler, eu penso geralmente assim, toda vez que esse evento ocorrer, esse vai ocorrer. Então, aí eu vou dizer que essa implica nessa. E aqui, pessoal, eu vou usar uma seta mais gordinha. Tá? Não é
é bem diferente desse daqui. Então, você não pode ficar trocando esses sinais aqui, porque esses dois sinais são bem diferentes. Isso aqui é condicional e esse é o de implicação lógica. Tá? Isso aqui eu uso para construir proposições compostas. E isso aqui eu uso para relacionar proposições, né? Uma relacionada com a outra. Tá? E a flechinha, a direção da flecha diz, né? Quando isso for ocorrer, isso tem que ocorrer. E aí, a gente analisa implicações no sentido de se ela é válida ou não válida. Deixa eu ver, eu estou falando muitas coisas aqui. Mas, em termos de tabela verdade, como é que fica? Né? Basicamente, a gente vai analisar implicações lógicas num primeiro momento usando tabelas verdades. Então, você vai analisar linha por linha, você vai pôr as duas proposições, as duas tabelas verdades das proposições compostas P e Q, e toda vez que você estiver na linha P e aqui tiver V, ou toda vez que ocorrer o evento P, você quer que ocorra o evento Q, para que essa implicação seja válida. Tá? Então é basicamente isso. Eu tenho duas proposições, vou montar as tabelas verdades, e vou analisar as linhas que vêm do mesmo jeito, né? Vou ter as componentes simples aqui, eu vou analisar as linhas bonitinhas, e toda vez que a linha final dessa proposição aqui, né, for V, e aparecer aqui no resultado dessa V também, eu sei que uma implica na outra. Vai ficar mais claro nos exemplos. Então, a gente pode dizer, então, que a Q, proposição Q, vem da proposição P, é deduzida, é consequência, é efeito, né? Basicamente isso. Então, mais uma vez, atenção, não confundir esse com esse. Um é operador e o outro é relação. Mais uma vez também, a gente não vai dizer que uma implicação é verdadeira ou falsa, a gente vai dizer que ela é válida ou inválida ou não válida. Vamos fazer um exercício. P ou Q implica em P e Q? Né? Poderia até tentar fazer algo com conteúdo, né? Mas nunca vai sair tão legal minhas frases, né, pessoal? Eu estudo matemática ou estudo o pessoal da filosofia? Isso implica que eu estudo matemática e filosofia? Ou posso falar assim, eu faço curso de matemática ou faço curso de filosofia? Isso implica que eu faço curso de matemática e de filosofia? Isso é uma implicação válida? A gente pode pensar que não, né? Tipo, eu já não é sem verdade. Isso não me parece bem, né, dizer, eu posso estudar um ou outro, mas não necessariamente isso vai dizer que eu estudo os dois ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Só por alto, a gente não construiu a tabela da verdade, né? Vamos ver, né? Então você vai vir aqui, então eu vou construir com vocês. Olha aqui as proposições. As duas mantêm os mesmos componentes, tá? São duas proposições. Uma eu vou chamar de P grande e a outra de Q. E aí eu venho aqui, pessoal, eu vou construir a tabela verdade das duas, mas eu vou tentar construir numa mesma tabela, tá? Então aqui eu tenho V, 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 F, F, V, F, F. E aí eu vou construir a tabela verdade do P primeiro. Como é rapidinho, é só P ou Q, aqui vai ser tranquilo. Vai ficar, é só a tabela do ou, né? Então aqui é V, 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 né, e F. E a do P e Q é só a tabela da conjunção. Então aqui eu já construí a proposição composta P, e aqui eu vou analisar a proposição composta Q. E aí é o E, né, onde só aparece verdade quando os dois são verdades. O resto vai ser tudo falso. Agora vamos à definição de implicação lógica. Talvez agora, com o auxílio da tabela verdade, fique mais clara a definição. A definição de implicação lógica é a seguinte. Toda vez que o evento P ocorre, toda vez que P for verdadeiro, o Q tem que ser verdadeiro, para que a implicação seja válida. Agora vamos lá.
como é que você vai fazer a sua análise? Você vai procurar por valores verdades na tabela do P. P grande, né? Apareceu verdade aqui, apareceu verdade aqui e apareceu verdade aqui. Então foram todos os momentos em que esse evento ocorreu. Então, assim, isso implicou que o outro ocorreu? Ah, veja, só aconteceu uma vez, onde apareceu V e V. Mas pode acontecer esse cenário aqui, né? Que é o que a gente estava discutindo, por exemplo. Se ele estuda matemática e filosofia, então implica que ele estuda matemática e filosofia, né? Aqui está dizendo isso. Agora, se ele estuda matemática, mas não filosofia, que é esse caso, isso não implica que ele estuda matemática e filosofia. Vocês conseguem ver aqui. É a mesma coisa. Se ele não estuda matemática, mas estuda filosofia, não implica que ele estuda os dois. Então você percebe que, uma vez que falhou essa linha, ou essa também, já é caso para dizer que essa é uma implicação não válida. Então você tem que ser preciso na definição, né, ao verificar que toda vez que V aparece aqui, tem que aparecer V aqui também. O cenário ideal é que ela aparecesse V e V aqui. Aí você poderia dizer que era uma implicação lógica. Então não é verdade, né? Então não é válido essa implicação. É assim que você vai fazer a sua análise. Tabela, a verdade está aqui, é o mesmo esquema. Aqui está mais bonitinho. Tá? Então é basicamente isso. Aqui fura, por isso que não é válido. Um outro exemplo é esse aqui, pessoal. Então eu poderia usar o mesmo exemplo, né? Eu estudo matemática e filosofia. Então eu posso dizer que eu estudo matemática ou filosofia. Aqui parece ser diferente. Eu estudo os dois ao mesmo tempo. Posso dizer que eu estudo um ou outro? Esse ou é inclusivo. Né? Então ele inclui o fato de estudar os dois também ao mesmo tempo. Então aqui me parece mais lógico que a implicação vai ser válida. Tá? Eu não vou fazer passo a passo, já tenho a tabela verdade aqui. E a tabela verdade aqui ficou dessa forma. Veja que aqui apareceu, essa é a minha proposição P grande, né? E essa aqui é a minha proposição composta aqui. Eu estou olhando aqui em V toda vez que ele ocorreu. Foi essa aqui. Só apareceu um V na tabela verdade. Mas o mesmo, né, mesmo que apareceu uma vez só, toda vez que ele apareceu, o outro também foi verdade. Então é isso que diz que é implicação lógica. Então, isso aqui é uma implicação lógica válida. Então quer dizer que para isso ser verdade, basta, né, que esse seja verdade. Então isso daqui é consequência disso. Isso vem desse. É uma consequência. Tudo bem? Mas existe uma sutileza, né, que a gente vai ver agora, né, com relação ao próximo. Deixa eu ver se é o próximo exemplo. Tá? Mas até aqui, pessoal, tá claro a definição de implicação lógica? Sim, senhor. Então vamos ver agora. Vou pedir para vocês me responderem. Ainda vou facilitar, né? Vou colocar a tabela verdade aqui. Deixa eu ver. Aqui, essa é a tabela verdade. Essa aqui, pessoal, no começo da aula 4, eu falei para vocês guardarem, essa é uma proposição que é uma contradição. Os dois valores lógicos ocorrendo ao mesmo tempo, tá vendo? Aqui, verdadeiro e falso. E, né? Tem o E, conjunção. Verdadeiro e falso, isso aqui sempre vai dar falso, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de contradição. Veja, isso aqui é uma contradição. Sempre aparece falso. Vamos só dar nome aqui. Esse aqui seria minha proposição P grande, composta, né? E essa aqui seria minha proposição Q grande. Aqui aparece aqui e aqui. A pergunta que não quero calar é: esse aqui implica nisso? E aí? O que vocês acham? Deixa eu voltar lá na definição. Como que eu escrevi? Porque às vezes eu posso ter que induzir ao erro, né? Tá, talvez poderia ter escrito um pouco melhor. Talvez aqui vocês poderiam ter respondido melhor. Eu posso escrever assim, pessoal. Eu vou reescrever isso aqui. Posso dizer assim:
dizer assim, que P implica logicamente Q, quando Q é verdadeiro, se eu mudar, sempre que P é verdadeiro. Não sei se muda, se ajuda bastante, vocês entenderem lá. Q é verdadeiro sempre que P é verdadeiro. Se você voltar aqui, não tem o fato do P ser verdadeiro, né? Tudo é falso. Mas isso não contradiz a definição de implicação lógica. Porque eu não tenho como analisar, por exemplo, eu não está furando a definição lá, né? A não ser que eu escrevi agora errado, né? Que é verdadeiro sempre. Que é verdadeiro sempre que P for verdadeiro, tá? Mas como não teve nenhum P verdadeiro aqui, eu não tenho nada contradizendo o fato dela não ser válida. O que seria? Era mais fácil eu explicar para vocês quando que não é válido, né? Uma implicação ela não vai ser válida sempre que acontecer o fato de que P é verdadeiro e Q for falso. Que nem no exemplo aqui. Então talvez é mais fácil pelo complementar, né? Uma implicação é não válida uma vez que aparecer uma linha onde o evento ocorre, mas a consequência não ocorre. É o PF. É o tipo da condicional também, né? Apareceu. Entendeu como, né? No caso. E é só esse caso que eu vou discutir quando ela é não válida. Todos os outros casos são válidos. Então, se você analisar bem a definição, né? Toda vez que P for verdadeiro, então Q é verdadeiro. Se eu não tenho P verdadeiro, não tenho isso aí para contradizer a não validade. Então, pessoal, para a gente, isso vai ser válido, é uma implicação válida. Tá? Uma vez que não apareceu o V e o F, né? Não aconteceu. Então a gente vai meio que como eu vou dizer, em geral, né? A contradição sempre vai implicar numa proposição qualquer, tá? Então sempre que a gente tiver uma proposição que é uma contradição, ela sempre implica uma outra. Por definição, tá? Então aqui tentando explicar tudo que eu acabei de falar e repetir, né? É claro dizer que P implica Q, é válido sempre que temos Q é verdadeiro toda vez que P é verdadeiro. Aqui eu mudei lá a frase, né? Então só não teremos uma implicação... Juro que eu atualizei esse slide e apareceu essa frase de novo, né? Só não teremos uma implicação inválida quando P for verdade e Q for falsa. Vamos olhar essa frase aqui, né? Só para a gente arrumar o português aqui. Então, só teremos... aqui, senão, não existe, tá, pessoal? Eu arrumei, mas eu abri o slide errado. Então, só teremos uma implicação inválida ou não válida quando o evento P for verdade e o evento Q for falso. Estou falando de evento, né? Ou quando acontecer o que eu chamo de a causa, né? E o efeito não acontecer. Então eu vou dizer que essa implicação não é válida. Do resto, vai ser tudo válido. Tá? Então, inclusive essa parte da contradição aí. Então talvez essa é uma parte que pode deixar um pouco confuso, mas se você olhar a definição, seguir a definição bonitinho, você vai sempre saber quando é válido e quando não é válido. Então de um absurdo pode sair qualquer coisa, pode pensar assim, tá, pessoal? Que é uma contradição, né? Basicamente era esse o conceito que eu queria explicar para vocês, e o que a gente vai fazer agora é exemplos, tá? E vai ter um resultado no final, ou no meio dos exemplos, no caso, né? Mas é mais para você... É mais um fato que você pode usar para verificar se umas coisas são implicações ou não.
Mas vamos lá. Sim. Algumas propriedades. Propriedades da implicação lógica. Então, a gente tem aqui 3 proposições, pode ser simples ou compostas, e aí eu tenho... Esse talvez seja o primeiro resultado que a gente vai demonstrar, né? Eu tenho que uma proposição implica nela mesma, né? A propriedade reflexiva, então P implica em P, tá? Isso eu acho que fica claro na tabela verdade, na hora que você construir a tabela verdade de 2 coisas iguais, toda vez que aparecer V aqui, vai aparecer V aqui, então uma coisa implica nela mesma. Por definição, isso é bem claro. E a gente tem a transitividade, tá? Se P implica em Q e Q implica em R, então P implica em R. Tá? Então, o argumento aqui também é basicamente pela tabela verdade. Você constrói a tabela verdade das 3 proposições, né? P, Q e R. E se P implica em Q, você sabe que toda vez que aparecer V aqui, vai aparecer V aqui. Pode ser que seja contradição. Vamos usar os V's. Mas se o Q implica em R, toda vez que tem V aqui, vai ter V aqui. Então você pode excluir a coluna do Q, né? E você vai ter que toda vez que o P for verdadeiro, o R vai ser verdadeiro. Então tem a transitividade. A gente vai usar bastante isso, tá, pessoal? Talvez não ficar falando transitividade e tal, reflexiva e tal. Mas a gente vai usar isso numa coisa que a gente chama de método dedutivo, porque você vai encadeando o pensamento, né? Se isso implica naquilo, então aquilo implica naquele outro, então isso implica naquele outro. Você está sempre fazendo isso, né? Sempre de forma transitiva, né? Argumentando alguma coisa, sai do começo, vai... Estou pensando numa cadeia aqui, né? De uma sequência, né? A ponta ligando com o final, tá? Então isso é transitividade. Aqui tem tudo que eu falei, só que de uma maneira escrita, né? Fiz uns desenhos ali, mas espero que vocês tenham entendido. Se alguém não entendeu também, pode se manifestar. Lá, uma manifestação. Pode falar, gente. Professor, então, ela só será inválida se P for verdade e Q for falso, né? Só. Se P for falso e Q for falso, ela vai ser válida? Sim, mas você tem que... talvez nos exemplos fique mais claro, porque você vai ter que fazer uma análise da tabela verdade. Então, vai ser uma análise linha por linha. Se você achar uma única linha VF, estou entendendo que a primeira é P e a segunda é Q, é VF, você já sabe que tudo aquilo é não válido. Se você achar, por exemplo, esse exemplo 1 aqui, né, ele tem uma linha onde é V e V. Né? A pessoa poderia dizer assim, então a implicação é válida. Mas não, ela tem que ser válida para todos os casos. Né? Tem que ver V em todos os casos. Se aparecer o VF... A implicação lógica é da tabela toda, né? Isso. Todo evento, toda vez que, em todos os cenários, né, que P for verdade, vai dizer então que Q for verdade. Se eu não tenho P verdade, então eu posso manter... Eu não vou ter essa análise, mas eu vou considerar que isso é válido. Tá? Nessa tabela, por exemplo, que a gente tem aí de exemplo, se a gente tivesse na primeira linha V e V, depois V, a segunda VV, a terceira VV e a última FF, ela seria válida? Seria válido. Tá. Isso. Você tem que ter tudo, né? Aqui, ou tudo F. Tá. Você só não pode ter VF, é isso, é basicamente isso. Então era mais fácil de definir, né? Tipo, não válido é mais fácil de definir não válido do que válido, né? Mas a gente pensa em consequência mesmo. Acho que isso, a pessoa estava pensando muito em consequência na parte de condicional, né? Você tem P, então Q. Mas lá é só um jeito de construir proposições, e aqui sim, de fato, é uma coisa implicando na outra, né? Está analisando se isso implica nisso. E aí eu preciso que, para dizer que isso aqui é consequência disso, é o fato de que toda vez que isso acontecer, isso tem que acontecer. Tá? E quando não acontecer, eu não vou
eu vou julgar, né, que é justo dizer que é válido, né? Como assim aconteceu uma contradição, né, vamos dizer assim. A gente vai dizer que é válida a implicação. Pessoal, a gente estava falando daqui das propriedades e a gente vai usar esses exemplos, né? A gente vai construir algumas implicações lógicas básicas e depois vai construir uma tabela a partir dessas implicações lógicas básicas, que a gente vai chamar de tabela de inferência. E aí a gente vai conseguir, através dessa tabela de inferência, provar outras implicações mais complexas, sem ficar usando a tabela verdade. Então, basicamente, tem esses exemplos que eu vou apresentar agora, que a gente vai usar a tabela verdade para verificar que eles são, de fato, implicações lógicas válidas. E depois vai ser mais uma coisa no arsenal aí, para te guardar, para usar para fazer coisas mais complexas, que seriam verificar implicações lógicas sem ficar voltando para a tabela verdade sempre. Tá. Então a gente tem alguns, fiz uma lista de exemplos aqui, tá? E eu vou provar alguns, mas usando um outro tipo de resultado, tá? Sem ficar voltando na tabela verdade normalzinha. Aqui tem nomes, tá? Como eu disse, eu vou criar uma tabela dessas outras coisas aqui, chamada regras de inferência. Por exemplo, a adição. Isso aqui são todas implicações lógicas verdadeiras, tá, pessoal? Válidas, né? Então fica como exercício checar todas. Mas aqui, P implica em P o quê? Tá? A gente chama de adição, porque você adicionou uma proposição do nada aqui, né? Parece, né? Tem, sei lá, você pode dizer coisas do tipo, eu tenho uma bola, então eu tenho uma bola ou vai chover, né? E isso é uma implicação, tá? Por mais absurdo que seja, do jeito que eu falei minha frase, se você construir a tabela verdade disso, né? Então vai ser o quê? Como é que constrói a tabela verdade disso, né? Vamos ver. Você tem duas proposições P o quê? Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. E aí você tem P, aí você repete, né? O P. Então fica verdade, verdade, falso, falso. E você tem P o quê? Aqui tá, cada vez mais deitando, né? Mas tudo bem. Aqui é só o ou, é só fazer P o quê? Vai ser verdade, 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 falso. E aí você vai analisar linha por linha da tabela verdade. E vai procurar, né, se for contradição, você já sabe que era uma implicação lógica, mas como não é uma contradição, você vai olhar onde sempre apareceu V. E você vai analisar essas duas linhas, basicamente. E vai verificar se aqui deu V. Como deu V, 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 é válido. Para todo mundo aqui. Tá? Esse é um exercício, a gente vai fazer algumas aqui usando um resultado. Mas, fazendo pela tabela verdade, então entenda que todos aqui estão craque em tabela verdade, você vai, só a única coisa que você tem que se preocupar é saber se toda vez que apareceu V na primeira proposição, implica na segunda, se a segunda também acontecer de aparecer V. Tá? Então você vai buscar VF aí. Seu objetivo é ficar buscando VFs. Se você não achar, quer dizer que é válido. Tem algumas aqui que parece feitiço de Harry Potter, né? Modus ponens, aqui o modus tollens. São conceitos que ficaram aí, porque é lógico que eu vou estudar também, né, na Idade Média, né? Então, basicamente era tudo em latim. Então, são nomes aí que ficaram, esses aqui são dos principais raciocínios dedutivos da lógica, né? O modus ponens, ou modus ponens, significa uma maneira de afirmar afirmando. A maneira de afirmar por afirmação, tá?
Vamos pegar um exemplo. O que essa implicação lógica está dizendo, né? Então, assim, eu posso escrever de uma outra forma, que eu estou falando do modus ponens. A gente vai fazer por... Isso aqui vocês vão ficar craque também, vai ficar MP, modus ponens. Então, uma frase, pessoal, a gente tem uma condicional e uma componente, que é o antecedente, né? Então, a gente tem algo do tipo assim. Eu só estou inventando frase com bola e isso tudo, né? Deixa, meu Deus. E chuva, né? Mas vamos usar o clássico aqui, né? Se fizer sol, que é clássico que vocês encontram em qualquer lugar, então eu vou para praia, né? Então praia. Vou para praia. Se fizer sol, então eu praia. Para caber aqui, né? Eu tenho P, então o quê? Né? P, então o quê? Isso é uma condicional. E aí ele fala que eu tenho P, né? Então, fez sol. Vamos falar assim, fez sol. Se fizer sol, então eu vou para praia. Fez sol. O que isso implica? Está dizendo que implica, então, que eu vou para praia. Tá, pessoal? Esse aqui é o modus ponens. Acho que a gente usa bastante isso, né? Então, o que é afirmar por afirmação, né, pessoal? Você tá afirmando essas duas coisas aqui, né? Então, o fato de você afirmar o antecedente, você afirma o consequente também. Tá? Modus ponens. Se fizer sol, então eu vou para a praia. Fez sol, então eu vou para a praia. Essa é a conclusão. Isso é uma implicação, tá? Essa primeira aqui implica na segunda. Isso é uma coisa que tem que verificar através da tabela verdade. Aqui eu só estou dando exemplos. Mas aqui, pessoal, agora eu vou fazer um outro exemplo com vocês. Eu vou usar a mesma frase, que eu vou até tirar aqui nos pontos. Aqui se eu fizer sol, então praia, e fui na praia. O que eu posso concluir, pessoal? Alguém sabe me dizer? Fizer sol, vou na praia. Não fez sol, não, desculpa. Se eu fizer sol, vou na praia, eu tô na praia. O que eu concluo? Que fez sol? Não, não dá para concluir. Isso aí é uma falácia, tá? É uma coisa enganosa, é um erro, né? Um sofisma. Então, assim, pessoal, pelo menos implicação lógica é o conceito de hoje, mas outro conceito também, outra coisa que eu quero explicar para vocês, é que isso não pode, vocês não podem cair nessa, tá? Não fez sol, né? Isso aqui eu não posso dizer, isso aqui não é verdade, não é válido, tá, pessoal? Não posso afirmar nada, porque eu posso ir na praia independente se fez sol ou não, mas é isso, né? Isso é o que a gente chama de falácia. Vocês podem cair, às vezes, em algum argumento aí, sei lá, algum vendedor, qualquer coisa. Não é verdade, né? Eu não posso concluir isso. Tá? Vocês podem até montar a tabela verdade e verificar que uma coisa não implica na outra. Então, esse é um exemplo de não válido. Eu posso ir na praia independente se fez sol ou não, mas se fizer sol eu vou na praia e fez sol, quer dizer que eu vou na praia. Tá? Isso é uma implicação lógica. Tem uma versão semelhante, que é o modus tollens. O modus tollens é uma coisa, negar, é uma maneira de negar negando. Tá? Que é o modus ponens é a maneira de afirmar afirmando, o modus tollens é a maneira de negar negando. Que é basicamente a mesma construção, aqui é P, então Q, só que eu tenho um não Q, então eu vou ter um não P. Eu poderia usar a mesma frase, né? Se fizer sol, se sol, assim, se sol, então praia. E aí eu coloco não praia, né? Que é o não fui na praia. Nossa, vai estar muito ruim a minha letra. Não praia. Então quer dizer que não fez sol. Tá, pessoal? Não fez sol. Porque se tivesse feito, eu tava na praia. Tá? Mas como não fez, como eu não estou na praia, quer dizer que não fez sol. Isso aqui é válido. Eu estou negando aqui e eu nego aqui também. Desculpa. Isso não. Ficou muito ruim, né? Se sol, então praia. Não praia, então não fez sol. Não sol.
essa também é importante para a gente, tá? O modus tollens e o modus ponens. Depois a gente volta nisso. Mas o exercício aqui é vocês fazerem as tabelas verdades para verificar que as implicações são válidas, tá? Eu vou fazer todas, vou fazer só algumas usando um fato, um resultado, um teorema. Que é o seguinte, pessoal. Tautologia é implicação lógica. Eu consigo relacionar a implicação lógica com a condicional, né? A gente tem a setinha, uma magrinha, outra uma gordinha. Existe uma relação entre elas. Tá? São duas coisas diferentes, mas eu consigo relacionar elas. Quer ver? A proposição P vai implicar na proposição Q sem somente ser a condicional P, então, que é uma tautologia. Tá? Então, se eu tenho lá o modus ponens, P, então, Q e P, e aí implica em Q. Tá, vocês vão saber também isso aqui, né, de coração. Isso é uma implicação lógica, mas eu posso verificar isso através do seguinte fato, de que P, então, Q e P, então, Q, tá vendo? Eu troco esse símbolo por esse. Se eu verificar que isso é tautologia, eu vou verificar que isso é válido. Esse é o teorema, tá? Eu posso fazer uma grande tabela verdade de uma vez e verificar que a última coluna deu tudo V. Basicamente isso, tá? E fica claro pela definição de implicação lógica. Porque, veja, aqui está escrito, eu vou ler com vocês. Uma outra coisa, pessoal, quando você tem um teorema e é C e somente C, significa que esse teorema tem dois lados, né? Por um lado, você está supondo isso e obtendo isso como consequência. Se isso for verdade, então isso é verdade. E por outro lado, se isso for verdade, você tem que obter isso como consequência. Isso quer dizer que é C e somente C. A gente está vendo, né? Então você está vendo, já está usando lógica até no enunciado do resultado, tá? Então você vai no curso de matemática, vai aparecer bastante disso, né? C e somente C, como é que prova essas coisas. Você tem que fazer de um lado e do outro. Então, por um lado, se eu supor que P implica em Q, ou seja, é verdade, é válido, né? Toda vez que P for verdade, teremos que Q é verdade. Então, na tabela verdade de P e Q, toda vez que aparecer V aqui, vai aparecer V aqui. Né? E depois vai aparecer algo do tipo assim. Né? Mas aí, se você quer continuar a sua tabela verdade, sem fazer essa análise linha por linha, você vai construir a tabela verdade. O que é uma condicional? Quando que a condicional é falsa? A condicional é falsa sempre que não aparecer V e F. Do resto, ela é verdadeira. Então, se você tem que isso aqui é uma implicação lógica, não vai aparecer VF. Logo, a condicional nunca vai ser falsa. Sempre vai ser verdadeira. Então, eu não consigo dizer que ela é uma tautologia. Vice-versa, tá? Se eu tiver uma condicional que é uma tautologia, quer dizer que aqui nunca apareceu algo do tipo VF. Ou seja, isso implica nisso. É bem rápido assim, pessoal. Eu tiro um tempo também para entender, para ler aqui, vocês vão chegar nessa conclusão. Mas para que eu vou fazer, né, continuar fazendo a tabela verdade, sendo que eu poderia interromper ela aqui e ficar analisando linha por linha? Basicamente é um esforço mínimo também. É a mesma coisa que você checar linha por linha, se fazer aqui, né? Até fica um pouco mais claro para você se é uma implicação lógica ou não. Então, é uma maneira de fazer. Então, a gente vai verificar algumas regras de inferência. Aqui é o modus ponens, tá? Aqui eu já fiz direto, né? Eu não sabia. Mas é basicamente assim, pessoal. Vocês colocam as componentes e aí você troca o símbolo, né, pela condicional. Então, fica aqui. E você vai ter que achar tudo V no final. Então, você faz, normalmente, a sua tabela verdade. Se você chegar em tautologia, significa que a implicação lógica é válida. Então, era basicamente isso no finalzinho. E aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal?
tem outros nomes, silogismo disjuntivo, etc. Façam esses exemplos. E só para encerrar, também não entrar em muitos detalhes, lembra, o princípio da substituição é aquele princípio que se você tem uma tautologia, você pode trocar partes ali, componentes simples por outros componentes mais complexos, mantendo a forma da proposição, você vai obter uma tautologia ainda. Uma vez que a gente está relacionando o teorema, né, o teorema disse que você tem uma implicação, é a mesma coisa que dizer que a condicional é tautológica, né, a tautologia. Se você aplicar o princípio da substituição aqui, significa que você tem vai continuar mantendo a tautologia. Tudo bem? Então você pode usar o fato de você ter um sem somente C aqui, tá, pessoal? E aplicar o teorema da substituição na implicação lógica. Então aqui também, a gente está usando muitos conceitos, talvez você agora está um pouco cansado, né? Mas gasta um tempinho pensando nisso também. Se na tautologia vale o princípio da substituição e eu posso pegar uma implicação e transformar numa tautologia, vai valer o princípio da substituição na implicação lógica. O que significa? Que se eu vier aqui, nessa implicação lógica, substituir o P por qualquer coisa, né, vamos pôr estrelinha aqui, e o Q por um quadradinho, né? Isso significa uma proposição composta, mais complexa, tá? E eu manter a estrutura, que seria estrelinha, então aqui vai ser quadradinho, isso ainda assim vai ser uma implicação lógica válida. Tá? É só pelo fato da tautologia ter aparecido aí. E aqui tem só não tem uma demonstração, mas esse é o argumento. Então é um exercício também fazer a demonstração, pensar nela. E aqui é só um exemplo de substituição. Tá, essas coisas vão aparecendo, né, um pouquinho mais para frente. Mas a única coisa que eu queria, então, assim, dessa aula 5, que vocês entendessem bem, seria a definição de implicação lógica e como verificar. E aí você tem duas formas. Você constrói a tabela verdade das duas proposições, coloca lado a lado e verifica quando a primeira deu verdade, a segunda deu verdade também. Ou você você troca o símbolo da implicação lógica pela condicional e constrói a tabela verdade de uma única proposição grande, né? E verifica que é tautologia. Aí você vai saber que uma implica na outra. E é basicamente isso. E aí, esses nomes dessas implicações lógicas e exemplos aqui que eu peço para vocês fazerem, vai aparecer numa outra tabela, que a gente vai chamar de tabela de inferência, e a gente vai usar bastante, pelo menos na segunda parte do curso. Agora, nessa primeira parte também, a gente vai usar um pouco. Mas na segunda parte, na parte do meio do curso, em parte de argumentos, a gente vai usar bastante. Tá? Então isso vai aparecer. Então faça use isso como exercício. E você tem que se convencer, né? Usando a definição. Também se convencer, você vai ter que chegar que são válidos, tá? Se você não vê que é válido, você volta com essa dúvida aqui. Na próxima aula a gente resolve. Pessoal, então a gente encerra a aula, tá, aqui. E eu vou ver que tem uma pergunta aqui. O professor, se P implica em P e P é falso, é inválido? Então, isso não é verdade. Se P implica em P, P implica em P. Se P for falso, então o outro P também vai ser falso, né? E aí você tem você não tem uma análise aí, né? Você não vai falar... A sua análise é quando o P for verdadeiro, o outro tem que ser verdadeiro. Então, se o P for verdadeiro, implica em P verdadeiro. Se for falso aqui, você não vai olhar esse caso. Mas agora, se você usar esse P implica em P usando tautologia, você vai transformar essa implicação em condicional. Então, vai ficar P condicional P. E você sabe que quando P é falso, vai ser falso condicional falso. E falso condicional falso vai ser verdadeiro. E aí vai dar uma tautologia ali, né? Então vai ser argumento válido. E aí, pessoal? O pessoal tá indo embora já.
Não, professor, então, só para finalizar aqui, né, para ver se eu compreendi corretamente, com essa última frase sua aí, quando analisar a ação for verdadeira, então, tipo, a primeira proposição for verdadeira. Cortou, eu não entendi muito bem. Peraí. Tá cortando um pouco. Tá ouvindo melhor agora? Deixa eu aproximar o microfone. Mas acho que era mais da conexão. Não sei se era a minha conexão, mas pode falar. Fala de novo. O que você... Então, resumindo assim, né, a gente só vai analisar a implicação quando a primeira proposição ela for verdadeira? Tirando a contradição, certo? Pode ser que tenha o caso da contradição, você vai saber que não vai aparecer nenhuma verdadeira na primeira. Mas também é uma implicação. Isso vai ser implicação lógica, tá? Tá? E aí o outro caso vai ser sempre assim, você vai ter que olhar o V. Você vai ter que olhar toda vez que V ocorrer na primeira, você vai olhar aquela linha, aquelas linhas, né? Pode aparecer mais de uma vez. Se aparecer uma vez só não importa, se aparecer 30 vezes, você vai ter que olhar as 30 vezes. Porque você quer saber se a outra é consequência da primeira. Ou seja, se eu ligo o interruptor, acende a luz, né? Isso é uma coisa de consequência. Então, toda vez que eu ligar, a luz tem que acender. Aí eu posso dizer que tem implicação lógica. Né? Toda vez que aquele primeiro evento acontecer, o segundo tem que necessariamente acontecer. Só tem esse caso de exclusão, que se é uma contradição, né? Se é tudo falso, nunca ocorreu aquele evento, eu não posso dizer que aquilo não implica naquilo. Eu não sei, porque não ocorreu, né? Então é justo dizer que implica, vamos dizer assim, pensar desse jeito. Mas é mais nesse sentido. Você só vai analisar quando... Você vai analisar as linhas que aparecer verdade. Se não aparecer nenhuma, quer dizer que você estava trabalhando com uma contradição. Entendeu? E aí você já sabe que é lógico. O erro que pode acontecer é aquilo. A pessoa vê uma primeira linha, vê, ela já acha que é válido. Mas ela tem que seguir todas as linhas. Porque se aparecer VV 10 mil vezes e aparecer um VF, é naquele um VF que você vai falar assim, não é válido. Porque tem esse momento aqui que pode ser que isso não implica. Então não é consequência. Entendeu? Basicamente isso.